A gente estava falando sobre a questão da acolhida, né? Sim. A acolhida. E hoje mesmo a gente teve alguns testemunhos no grupo que a gente participa, né? Das pessoas falando sobre a acolhida na sua grande maioria dentro das famílias, né? A acolhida, ela converter mais do que a imposição, né? Os pais, às vezes, que, tem que ir pra missa e tal. E, às vezes, a acolhida, acolher como cristão e o próprio testemunho de vida, né? A vivência converte muito mais. E aí, falando sobre a acolhida, as pessoas se sentirem bem. Como foi que o senhor... Porque, assim, você tem a sua participação na comunidade dos surdos, né? Sim. Surdos e cegos. Surdos e cegos. E como foi que o senhor sentiu que eu imagino que talvez o senhor sentiu que eles precisavam de uma acolhida e de serem acolhidos também. Sim. Né? Às vezes podem não ser tão acolhidos. Como que foi esse chamado? Como que o senhor se encontrou lá e entendeu que eles precisavam? Aqui na Arquidiocese de Teresina nós temos a diaconia, é um serviço que nós chamamos de éfata, que é uma palavra que Jesus utilizou para... Isso, o surdo do evangelho. Ele falou éfata, ele colocou as mãos e ali disse éfata. E esse serviço na arquidiocese, como diaconia, surgiu depois eu me tornei padre, me ordenei. Mas antes já acompanhava os surdos dentro do seminário. Eu comecei no curso de filosofia a aprofundar sobre Libras, a partir de uma visita de um surdo na disciplina Libras, do curso de filosofia, e eu vi a dificuldade, fui me questionando, meu Deus, eles vão fazer a experiência, né? Uma experiência com Deus, essas coisas. E fui perguntando, ele disse, não vou para a igreja, e a resposta dele foi muito boa. Eu vou para a igreja católica se lá não tem Libras? Aí ficou aquele peso, né? E aí eu fui trabalhando, vendo, que nas outras dioceses, nos estados, tinha pastoral do sul, tinha um acompanhamento, e que a Libras, ela começa a partir dos conventos, a língua de sinais, né, nos mosteiros. Eu até defendi no curso de teologia a catequese inclusiva, exatamente dizendo como surgiu a língua de sinais, foi dentro dos mosteiros, e até hoje utiliza sinais. A Igreja Católica é por sinais. Deus se utiliza de sinais para falar. Ele não tem essa, como nós estamos falando aqui, mas ele fala de sinais, como alguém que está andando aí no trânsito e tem as placas, né? A gente tem que saber identificar os sinais, tem que estar atentos aos sinais. Deus também comunica conosco. E eu fui aprofundando sobre essa questão das livros, conhecendo muitas pessoas, e onde a gente aprofunda, a gente vai vendo muitas situações que precisam ser trabalhadas. Nós montamos a pastoral do surdo, primeiramente, com a ajuda de muitos intérpretes, né? Muitas pessoas queriam que isso acontecesse, pais, né? De surdos também, e tinha esse desejo, e foi uma coisa bonita, né? Uma coisa bonita. Depois de padre, veio essa questão, uns cegos. Nós já temos um diácono permanente que é cego, nós temos uma religiosa que é cega, aqui na Arquidiocese de Teresina. É um trabalho ainda muito silencioso, precisa ter uma grande divulgação, porque nem todos os cegos, nem todos os surdos, né, sabem desse serviço, mas temos um padre, temos uma religiosa, temos um diácono, está a serviço deles. Aí tem mais, não é uma questão de inclusão, esse serviço éfata, porque nós só temos surdos e cegos, e tem outras deficiências. Mas é pela questão de pessoas disponíveis para ajudar, pelas pessoas que conheçam, por exemplo, síndrome de Down, se tivesse uma pessoa e pudesse estar na nosso serviço, ajudando, vendo, né, isso ia ampliar o nosso serviço. Mas enquanto isso, nós estamos evangelizando surdos e cegos num trabalho de acompanhamento. Dizer, a igreja está ali. Por isso, eu sou o referencial, né, aqui do regional, porque nós fundamos a pastoral do surdo, por exemplo, da Parnaíba, de Floriano, né? De Parnaíba, Floriano, sim, essas duas dioceses, de Picos.
a partir do nosso serviço, e está aqui uns 7 anos na nossa arquidiocese. Mas é dom de Deus. Tudo assim, é você deixar-se, né, ser conduzido por ele vai mostrando os caminhos, né? Mostrando os caminhos. Padre, como é que funciona a execução da pastoral? Ela é formativa, por exemplo, eu e o Joveci somos aqui leigos, não nos comunicamos com Libras, inclusive qual é o termo? Comunicar, falar. Isso. É uma língua. A Libras é a segunda língua oficial do Brasil. No Brasil nós temos 2 línguas, né? Português e Libras. Mas comunicar é ok, né? Falar, só não pode se falar linguagem. Ela não é uma linguagem, é uma língua. É uma língua própria. A pastoral, ela forma pessoas para se comunicar ou ela junta pessoas que já se comunicam, já tem esse conhecimento de Libras para prestar esse serviço ministerial? E antes da pandemia e depois dessa pandemia, muita situação complicou. Mas antes a gente tinha oficinas, de modo particular, de sinais religiosos. Oficina, cursos. As pessoas já chegam sabendo Libras. Mas elas aprendem, se não souber, aprendem no contato com o surdo. Isso aí, não adianta você fazer uma especialização ou curso em Libras, letras Libras, se você não tem um contato. Você vai aprender com contato, né? Em qualquer outra língua. Você vai estudar inglês, por exemplo, mas você só vai aprender mesmo se você tiver nenhum contato, né, com uma pessoa ativa, né? Assim também. Mas a especialidade da pastoral é o serviço, auxílio, né? Auxílio com os surdos, com os cegos. Mas aquele que sabe Libras facilita. Sim. Mas não é excluir, não exclui para participar. Nós temos dentro da pastoral pessoas que não sabem Libras, mas ajuda. E a ajuda não é só na comunicação, mas como sempre falamos, o testemunho vale muito. Até você ir pegar lá uma água, né, e servir já é um testemunho muito bonito, né, de grande importância. Ou seja, no serviço, o que vale é o amor. Se vocês têm amor, você quer ajudar, é bem-vindo. E também nós temos um Instagram, Éfata Diaconia. Aí tem as atividades. E na questão dos surdos, uma vez no mês, nós rezamos a missa missa do silêncio, que é missa totalmente em Libras. O padre reza em Libras, os surdos fazem a leitura. Toda a missa é em Libras. Mas eu não sei Libras, eu não vou para essa missa. Você vê e você entra naquela mística. Às vezes você não presta tanta atenção na missa comum, né? Vamos dizer assim, mas quando a missa em Libras, você vê aqui onde você diz o santo, onde você vai tentando captar aquela mensagem, é muito bonito. Pessoas não sabem que já testemunharam coisa muito bonita a respeito disso. E, cara, que bonito. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a pastoral, né, foi uma professora minha, através dela, né? Não exatamente eu ouvi ela, mas eu vi nas redes sociais que ela participava. Inclusive, ela participa aqui. Não sei se ainda é ativa. Foi minha professora na UESP de Piripiri. Ela foi minha professora de uma disciplina de matemática, mas ela também ministrava Libras lá. A Thaís Ravena. Sim. Imagino que talvez ela já foi coordenadora da Pastoral do Sul. Uma pessoa incrível. Incrível mesmo. Conheci ela em Piripiri. E aí depois eu conheci, através das redes sociais, que ela participava da pastoral. Sim. E aí depois, quando a primeira vez que eu vi que o senhor participava, olha, legal, isso. É da mesma pastoral da minha professora. E aqui aconteceu o primeiro casamento surdo em Libras. É interessante. Mas do Brasil, do Piauí? Não, porque eu já tinha. Aqui, eu era o primeiro padre a saber Libras. Graças a Deus nós temos alguns padres, e foi a partir da pastoral, e acompanhando a pastoral, temos, por exemplo, lá na Diocese de Parnaíba tem o padre Estevão, lá em Picos tem o padre Marcos, e aí eles têm noção, às vezes sabem Libras. E às vezes quando ele não pratica, né, fica um pouco enferrujado. No meu caso, eu não estou muito praticando, estou um pouco enferrujado. Mas quando você entra em contato com um surdo, você é ativo, você vai lembrando muitos sinais. Às vezes ele não sabe, eles vão ter essa paciência. Mas, por exemplo, o poder da mídia.
surgiu isso até nos grandes canais. Aí eu fui por um encontro lá no Pará, em Belém do Pará. As pessoas me reconheceram. Caraca. Ah, você é o padre de Libras, vocês sabem. Não, é impressionante como as redes sociais, ela tem um alcance muito grande, sabe? Por isso que vale a pena também. E ter o cuidado também, né? Porque a asneira sai muito também. Eu acredito. Nesse sentido. E assim, não tem dúvida nenhuma de que essas missas realmente evangelizam até quem não sabe Libras, até porque lá no começo as missas eram em latim e muita gente não entendia, né? Sim. Participava da missa, não entendia, 100%. mas a graça acontecia e a pessoa conseguia contemplar aquilo ali, né? E eu acho que da mesma forma vai chegar. A graça vai chegar na pessoa, até porque mais importante do que a própria comunicação é a própria presença. Isso, e mesmo sendo em latim, disposição. as pessoas elas estavam ali concentradas, estavam Exato. vivendo aquele momento, né? Porque é um mistério e celebrando. Elas estavam vivendo aquilo, né? A mesma coisa, né? E também tem essa facilidade hoje pela questão da unidade da igreja, né? Do rito. Se for o rito latino, nós já sabemos assim o desenvolvimento, né, da missa, né? Seja em outra língua, a gente sabe onde está o momento certo. Esse rito. E na igreja nós temos 22 ritos, né? São 22 igrejas católicas unidas ao Papa. Não é só o rito latino. Mais um assunto do podcast. Vamos saber. Para quem não vem de novo, nós temos o rito latino. É o rito e os costumes. E dentro do rito latino tem duas formas também de rezar. De rezar a missa, né? Missa versus Deo, missa versus Populus. Que na hora versus Deo, quando na hora da oração eucarística, eu me viro para o altar, essas coisas todas. Hoje tem facilidade de você colocar o crucifixo no altar, mas tem outros ritos, rito maronita, rito melquita e vários outros. E é unido ao Papa, essas coisas assim, é a igreja católica, apostólica, não é romana, mas é a igreja católica, que é unida ao Papa Francisco, e são ritos. Tá vendo, gente? A riqueza da igreja. A riqueza da igreja. É muito rica mesmo. Padre, vou jogar aqui. A questão dos cegos, só para terminar, a dificuldade é a questão da audiodescrição. Porque assim, eu celebro a missa e tudo mais, mas nós somos, a gente chama vidente, na língua dos cegos, somos videntes, são cegos. Nós temos a facilidade, tá correndo tudo em paz, ali estamos vendo, mas para o cego é difícil, e está acontecendo. Fecha os olhos para você ver numa missa, por exemplo, onde o padre está elevando a hóstia, o cálice, a pessoa e vai fazer a leitura, e as pessoas sorriram, e aconteceu. Se alguma coisa acontece lá, aí falta para a inclusão dos cegos na missa, questão da audiodescrição, que é um processo, a gente está trabalhando aí na arquidiocese para facilitar. Por exemplo, tem muitas vezes na televisão acontece ele, né, sinal, assim, um padre de batina se aproxima, coisas assim, esses detalhes, eles não estão vendo. O padre chega ao altar e beija, né? O padre se dirige à cadeira. Aí chega uma jovem de blusa verde e se dirige ao ambão. Coisas assim, que o padre ergue a Eucaristia. O padre se ajoelha, as coisas assim, que para nós somos videntes, é muito fácil acompanhar. Mas para eles, principalmente, eles estão chegando na igreja católica e não sabem o rito. Nós já sabemos de qual é salteado o rito. Né? E se vai, olha o momento o padre vai fazer isso, olha a hora da homilia, olha isso aqui, a gente se ajoelha. Entendeu? Para os cegos é preciso dizer isso, né? Mas a gente está, todo mundo, a hora de sentar, o cego fica em pé. Porque não tem audiodescrição para ele. Entendeu? Sim. Desses momentos. Principalmente eles não têm a vivência de uma missa. Essa preparação desse pessoal que vai executar essa missão aí da audiodescrição, o processo da missa para os cegos de uma maneira geral, essa formação ela está sendo, eu digo, a estrutura da missa ela está sendo montada em cima de algo que já existe ou de fato aqui na diocese está fazendo uma adaptação, criando uma adaptação para se respeitar, sei lá, Não. Nós estamos muito atrasados.
Isso é que é o certo. Nós estamos atrasados em relação a isso, mas em muitos lugares esse aí é algo normal. Como eu falei na televisão, né? Alguns programas tem um nome lá em inglês, né? Audiodescrição. Mas tem um outro. Esse aí. E tem, né? Sim. E pelo sinal você vai identificar. E você pode colocar, acessar pelo controle, né? Sim. Eles vão descrevendo algumas cenas nesse sentido. Nós estamos atrasados nesse sentido em relação à igreja. Mas assim, em outros lugares mais desenvolvidos já existe isso. Por exemplo, palestras, principalmente palestras internacionais, essas coisas assim já existe. Principalmente essa questão da defesa dos direitos, né, dos deficientes é muito forte. Você vê que agora quase todos os anais têm questão de... Falta aqui, né? Vamos, né? Vamos providenciar. Olha, Vamos providenciar. Não, você não vai... mas vamos providenciar. É digno. Mas o Padre quando não Aquino tem, vai quando ser não tem oficial. ela legenda, né? Quando não tem ela legenda própria, tudo mais, facilita, né? Sim. Mas a Libras, como é algo, a língua, né, deles, eles entendem melhor. Sim.